tudo bom? Meu nome é Lívia e hoje eu vim falar mais uma vez com vocês sobre uma mulher que ela chama Carol Rosin e tem uma conversa dela nos anos 70. Vamos lembrar, a conversa dela foi nos anos 70. Você pode achar ela online aí. Eu vou deixar o nome dela aqui escrito pra você pôr no Google, no chat GTP, onde você quiser pesquisar. Essas conversas que a Carol... Vou falar Carol, tá, gente? E essas conversas que essa Carol teve foi com um cara que chama Werner von Braun. No que eles conversavam, ele disse pra ela, no leito de morte, ele estava para morrer e ele falou: vou te contar uma revelação. E esse cara, ele era tipo os bambambam daquela época. Ele era uma figura importante da NASA. E antes de morrer, ele falou: Carol, eu preciso te contar uma coisa. Ele alertou ela repetitivamente sobre uma suposta agenda. Uma estratégia para criar medo global, em toda a população, para justificar armas no espaço. E o que ele mais trazia para ela era uma sequência de inimigos que iam se apresentar ao decorrer do tempo. Quando ele dizia uma coisa assim: vou ler para vocês, tá? Lembre-se, Carol, a última carta é o Alien. Eles vão criar armas no espaço contra alienígenas. E isso é tudo uma mentira. Vamos lá. Por que eu tô trazendo isso? Eu vou te falar. Esse papo de inimigos que ele falou seriam... Vou te apresentar todos os inimigos para você ver aqui comigo. Os primeiros inimigos seriam soviéticos. E segundo a fala da Carol Rosin, a Rússia ela seria apresentada como a primeira grande ameaça global para justificar enormes gastos militares para uma corrida armamentista. Primeiro inimigo a Rússia. E depois dos soviéticos, o segundo inimigo seriam os terroristas. E como a gente sempre vê essa muvuca dos Estados Unidos, cada hora é com um, né? Mas aqui a gente tem com o Irã, nesse exato momento, né? E depois, o terceiro inimigo seriam os chamados países desordeiros, ou os países de terceiro mundo, que como no caso, né, estão no Brasil. E o que a gente viu agora acontecendo na Venezuela, do Maduro. A gente não teve um bafafá ali, né, depois a última cartada seriam os asteroides. E a gente já tá vendo uma movimentação muito grande de explosão solar e 13 Atlas, é um monte de coisa acontecendo no céu que tá aí explicando-se, mas não muito, né? Aí finalmente, depois disso, veriam os extraterrestres. E aqui, o que eu quero falar? Por que eu tô trazendo isso? Porque assim, antes eu tinha um pensamento, eu já tinha visto sobre esses temas antes na minha vida, tipo 10 anos atrás, essas conversas. E eu lembro que nessa época eu falei assim, mano, teoria da conspiração, isso aí é uma galera, sei lá, viajando na maionese, né, não tem o que fazer, e começa a criar umas coisas que, né, pra, sei lá, por quê? Eu, na minha cabeça, tipo, não sabia por quê. Só que hoje, é por isso que eu tô te passando isso aqui, meu, tudo aconteceu, tipo assim, o primeiro, União Soviética, a Rússia e Ucrânia. O que foi? Aí depois a gente pega, depois da Rússia, terroristas. Olha o BO que tá lá. Ó, Estados Unidos e Irã. E agora, o terceiro seria o lance daqui da América Latina. Então, a Venezuela. Tipo assim, gente, por mais que eu fale, mano, essa galera tá viajando na maionese, as coisas estão acontecendo. Tipo assim, eu não queria que nada disso fosse verdade. Porém, tudo aconteceu. É muito bizarro você pegar e olhar e falar, ai, a galera da teoria da conspiração tá viajando em tudo. Mas, meu, tá acontecendo, sabe? Eu lembro que eu até achei um meme que eu vou tentar colocar aqui, que falava do Epstein, que era a galera que tava descobrindo isso agora, tava, tipo, vomitando. Aí a galera que sabia de teoria da conspiração tava, tipo, segurando o cabelo, sabe? E é bem isso. Essa galera ela já tem o conhecimento de coisas que estão acontecendo agora. E eu nem falo isso de um jeito que eles estão 100% certos, mas eu acho que eu tenho que dar 1%, não mais, tem que dar uma credibilidade justa, porque várias coisas do que eles falaram, tá acontecendo. Essa mulher que soltou essa bomba nos anos 70, e tudo tá acontecendo. Tipo assim, eu não posso falar que é teoria da conspiração, porque saiu da teoria e tá sendo realizado, entende? Aí por isso que eu te falo que a minha intenção de fazer esse vídeo é porque a gente já passou o primeiro inimigo, a Ucrânia e a Rússia, o segundo inimigo, o Irã, vamos colocar os terroristas, e o Maduro, que era o inimigo da América Latina, e
tudo que tá acontecendo no espaço, que também tá se comentando muito, e agora isso de extraterrestre. Tanto que tem um badalado aí, uma fofoquinha que é por isso também que eu queria fazer esse vídeo, que vai acontecer algum babado, eles fazem o cálculo entre agosto e outubro, sabe? Tanto que tem, porque a galera da Europa meio que conversa entre si, então eles têm países como a Noruega, lá, a Dinamarca, que falam pra galera ficar com estoque de comida por 3 dias, aí vem aquele papo dos espiritualistas que falam 3 dias do apagão, 3 dias da escuridão, e assim, quando você pega todos os pontos, todas as datas e vai casando tudo, você fala, o babado parece que tá rolando. Por isso que eu falo, é teoria da conspiração essa galera? Põe a teoria tá indo pra prática. Por isso que eu quis trazer aqui. Porque eu acho que no meu caso, eu prefiro estar um pouco avisada. Tipo, se tem 1% de acontecer, eu prefiro saber. Porque se acontecer nesse 1%, eu meio que tô ali preparada. Se acontecer um super BO, minha cabeça não vai ficar pipocando de acordo com toda a boiada que tá acreditando na mesma coisa. Eu já vou ter um discernimento diferente do que as pessoas que não estão sabendo. Se vai acontecer ou não, na minha percepção, eu não sei. Mas se tiver alguma chance de acontecer, eu prefiro estar um pouquinho ali minimamente preparada do que ser pega de surpresa por um grande colapso, um grande tormento que aí tá pra acontecer entre agosto e outubro desse ano de 2026. Se eu tô falando isso te deixa com medo? Não, porque é aquilo que eu falei. Se não acontecer, vida que segue. Se acontecer, você está sabendo. E agora o conhecimento, ele te permite agir com mais discernimento, né? De escolhas. E se der alguma coisa, você já tem E agora também, por isso que eu não vou te passar mais muito o que fazer, isso e aquilo. Eu quero que você pegue e pesquise de você, sabe? Que você chegue nas suas próprias conclusões. Mas eu acho... E também tem uma coisa que eu acho muito bizarra nisso tudo, porque tem uma galera morrendo, uma galera em peso morrendo. Acho que semana passada, ou 10 dias atrás, um moço que eu lembro que eu assistia History Channel com a minha mãe, David Wilcock. Ele foi supostamente, sendo que o cara, um dia antes, ele falou, nossa, essa é uma grande época de estar vivo no planeta, porque ele falava muito sobre isso de extraterrestre. Tem uma galera, acho que são 10, 11, 12 cientistas que também sumiram, e eram cientistas que estavam, tipo, descobrindo igual o Nikola Tesla, energia livre, é uma galera que tava achando tudo pra transformar um pouco mais o mundo num lugar melhor, tipo energia livre, e aí também sumiram. E aí na China também tem uma coisa parecida com essa, uma galera que tava pesquisando isso também sumiu, morreu, se suicidou, sabe essas conversas? Então, por isso que eu tô te trazendo isso. Muito se fala de transição planetária, então as coisas casam, quando você pega esses dois temas, casa muito. E aí você fala, teoria da conspiração, não, esse povo não. Porém, saiu da teoria e tá muito na prática. Eu vou tentar linkar as coisas da Carol aqui de imagem no vídeo. Eu vou colocar o nome de todo mundo embaixo, se você quiser pesquisar. E aquilo, aí você fala, Lívia, mas eu não tô acreditando muito nisso tudo. Mas é basicamente isso que é o que acontece, né? A gente tá aí distraído demais com a nossa vida, a gente tá distraído demais tentando sobreviver, sendo que é o que eu sempre falo aqui. O ser humano, basicamente, você tem um pedaço de Deus em você. Então você basicamente é o Deus da sua realidade. Só que ninguém, todos os grandes, né, o que comandam tudo, a mídia, eles não querem que você saiba do seu poder, porque aí eles não te vendem mais nada. Se você sabe se curar, você não vai comprar o remédio de uma indústria farmacêutica que movimenta muita grana. Se você tá sabendo de tudo isso, sabe que a TV ela só te distrai, te leva pro pensamento, tipo, ela domina a sua mente de uma maneira que também você não consegue acessar nada disso, você para, né, de dar o poder, você também, eles não querem que você saiba. Então é bem isso, ninguém quer você livre, ninguém quer uma energia limpa, porque eles lucram com tudo isso. Só que agora que você tem esse conhecimento, você pode escolher o que você vai querer fazer. Se você vai ou compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam, ou você vai fazer suas pesquisas aqui embaixo e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que nesse mundo de internet, onde é terra de todo mundo e terra de ninguém, a gente tem que começar a ter mais conhecimento, a buscar esse conhecimento a partir da gente, sabe? Em vez de culpar, mas a pessoa
falando no vídeo e tem conhecimento limitado, todo mundo um copia o outro. Por isso, a partir de vídeo, pesquisa a tua verdade. Cada um vai ter uma verdade. Então, é isso. Eu queria só que se acontecesse algo agosto, outubro, que não te pegasse muito de surpresa, não te deixasse muito fora da casinha, entende? Pra se acontecer. E se acontecer, também unir essa galera que pensa desse jeito e que vai conseguir agir um pouco melhor depois. E despertar que você é um ser poderosíssimo e que ninguém tá querendo muito que você saiba, porque esse seu poder pode mudar tudo. Então é isso. Um beijo. Tchau. Ontem eu tava no Instagram e aí eu achei um vídeo que eu vou colocar ele agora, tá? E eu dou futuro aqui falando com vocês. I think you've said in the past that you've seen yourself evidence of interdimensional beings. What's that, aliens or? So the interdimensional beings is what our witnesses will call these things. I have seen evidence in a skiff that leads me to believe there are things we cannot explain. And I have observed things, that are of non-human origin and creation. That's my opinion. Again, but there has been a declassification order from the president, and you will see as soon as that stuff comes out. Right. So do you think that the American public's going to be super surprised when this comes out, or is it going to be a bit of a nothing burger? Well, I don't think it'll be a nothing burger, but, we're not going to tell the American people what to make of it. But I think, when, again, you saw my last hearing that I did with the task force where there was some footage that was entered into the archive, and it's pretty shocking for people. I don't know much tech that can deflect a Hellfire missile. I don't know about you.